Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Só nele acreditar, porque ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Que satisfação poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, em todo o território nacional, e que Deus possa, de uma forma toda especial, abençoar você nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 17 de abril de 2023. Faça valer esse dia. Esse é o dia que o Senhor o fez, então vamos nos alegrar nele. Bom dia, Ângela Voltier, tudo bem com você, minha amiga? Bom dia, pastor Wander, tudo bem? Como foi os dois cultos que você participou ontem à noite e de manhã aqui na nossa igreja local? Foi uou, yes! Pastor Joel estava aleluiado. À noite sempre, também, né? viu? É. De manhã ele estava pulando. À noite foi... Benção, eu não participei à noite, mas pela manhã eu chorei, confesso.
com a presença de Deus sobre a minha vida através da palavra. A noite foi assim, como eu digo, esfregar a cara da gente na BR Celestial. É foi... mesmo? Ixi, Que bênção. Você lembra o tema dessa semana? Construindo a vida, eu acho que é construindo a vida sob um novo olhar, alguma coisa assim, a partir de um olhar, mais ou menos. Exatamente. Mas assim, o que me chamou a atenção ontem do que ele falou, na parte da manhã, foi Abraão ter saído de onde ele mandou, ter chegado no lugar e por conta própria ficar fugindo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e sempre passando pelo mesmo perrengue. Exatamente. Quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas que Abraão fez? Ei, Senhor. Isso aí, eu ainda não tinha parado para analisar isso, me chamou a atenção. Quer dizer, se ele tivesse ficado no quietinho dele ali, no cantinho dele, quieto, pronto, tava tudo certo, mas não. E que legal também a alegoria que ele fez em relação às doenças que temos na visão e aplicando no contexto estrabismo, espiritual. Exatamente, a miopia, ser daltônico. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Muito bom. Eu não participei à noite, eu não sei como foi, mas pela manhã... À noite ele tocou um pouco nisso daí, mas ele deu uma mudada assim na mensagem. Ele falou muito sobre você ter a visão errada. Quem olhou de maneira errada. Né? Então, citou alguns exemplos de pessoas que tiveram uma visão errada da situação. Aí, no finalzinho, ele mostrou mais uma vez isso aí, mas de manhã foi... Glória a Deus, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Se você não assistiu nem o culto pela manhã às 10 horas, nem à noite às 19, você pode acessar através das nossas redes sociais. Tanto no Facebook como no YouTube, as mensagens ficam arquivadas e você pode participar de todo o culto, assistindo também e desfrutar da palavra que Deus direcionou à vida do nosso pastor. Impactou a nossa vida e tenho certeza que vai impactar a sua também. É Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Léo, bom dia. Tudo bem, meu amigo? Você chorou ontem, Léo? Não, chorar não chorei não. Foi uma bênção, né, Léo? Puxa vida, que bênção. Léo, ontem eu estive no lugar onde você tem uma participação muito especial. Ontem eu fui na Igreja Brasil para Cristo em Diadema. Você conhece bem, né? Ah, que bom. Você morou um ano ali? Que bênção. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos da Igreja Brasil para Cristo ali de Diadema. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Obrigado pela oportunidade de servir o corpo de Cristo, ministrando a palavra nessa alusiva data, comemoração de 28 anos, Ângela Boldier, da história da Igreja Brasil para Cristo. Quem pastoreou e fundou a igreja lá foi o pastor José Hélio. Ele pastoreou acho que 14, 15 anos e agora, posteriormente, assumindo e atual pastor Elias Araújo. Que bênção, que carinho do pastor Elias. Pastor Elias é muito querido. Eu pensei muito em vocês ontem, porque serviram pra gente bolo, salgadinho, pizza. Eu pensei assim, puxa, se o Léo e a Ângela estivessem aqui, trouxe alguma coisa pra gente? É que não podia, era só para as pessoas então que estavam participando. Mas eu pensei em vocês. Não. Ah, então tá bom. Ângela, hoje é dia 17 e dia 17 nós temos datas comemorativas? Temos sim. Vamos só a lembrando elas. uma coisa, amor não é só palavras, é atitude. Tá? Ah, então conte para os internautas do pastel que vocês ganharam. Poxa, agora... Mas quanto tempo que ficou de promessa, né, Val? Ainda reclamam, né? Puxa. Hoje, 17 de março, é dia do siderúrgico. Né? Então... Faz nos lembrar a cidade do aço. Seu sogro, parabéns. Legal. Não é cidade uma do profissão aço. fácil, né? Se calou o tempo todo na pessoa, mas... Bom que emagrece. Ih, Jesus. E aproveita, faz um bronzeamento artificial. Misericórdia. Mas hoje também é o dia do mel. Oh, coisa boa. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Graças Temos só essas duas datas hoje. As pessoas que trabalham com a produção do mel, eu sei que quem produz o mel é a abelha, mas são Isso. apicultores. Apicultores. Ah, então tá que bom. também não é uma profissão fácil, né? Eu imagino, a pessoa né? se arrisca Mas demais. sabia que tem pessoas que elas são imunes à picada ali? Tem pessoas que a abelha não pica. Sério?
Tá bom, deixa quieto. O Léo já apontou o dedo ali, deixa quieto. Né? Você sabe que gaúcho não come mel, come abelha. Nossa! Eita! Foram o que disseram, né? São 10 horas e 10 minutos. Eu quero parabenizar você que está fazendo aniversário no dia de hoje. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Você que está no Facebook, no Instagram e no YouTube, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Hoje, quem está aniversariando lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Planejada 2, é o José Luiz de Arruda. Parabéns para você, José. Opa, não tem problema, não tem problema. O programa é ao vivo. Aqui no Manda Aqui, nós vamos falar em 2 partes. Mas, Ângela, você já vai orar de uma forma geral por todos, tá bom? Aqui no Manda Aqui, a Adriana Alves está aniversariando, o Alexander dos Santos, a Andressa Mello, a Cíntia Macedo Santana, Cláudia Daiane e a Cláudia Nery Pero, né, que está aniversariando também. Também o Diego Mauri da Silva, o Everaldo Santos, a Fabiola Toledo, Rafael Amaral e o Silvio... Silvio, cadê você, Silvio? Vem cá, Silvio. Hoje é aniversário do nosso querido Silvio. Silvio, que é uma bênção aqui, faz parte do staff operacional, um menino de ouro, viu? Precioso. Que Deus abençoe o Silvio, assim como todos os aniversariantes. Quem vai orar por vocês nesta manhã, com satisfação, eu chamo ela para interceder pela sua vida, é a Ângela Voltier. Ângela, vamos orar então pelos nossos internautas e também pelos aniversariantes. Hoje também é aniversário da psicanalista, a Nathalie Camia, lá da Igreja Brasil para Cristo de Vila Albertina, ela que já passou por aqui e é membro assídua da nossa programação. Parabéns para você, Nathalie, Deus te abençoe. Vamos orar, Ângela Voltier? Vamos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, pela proteção, pela provisão, pela saúde. E te agradecemos também, Senhor, por cada um desses irmãos que no dia de hoje estão ganhando mais um ano de vida que Tu tens concedido. Que durante a sua jornada, Tu possas estar guiando os seus passos, que Tu possas estar guardando em todas as áreas de suas vidas, física, espiritual, sentimental, que Tu possas estar livrando, Senhor, de enfermidades, que Tu possas estar livrando, Senhor, da maldade, que também Tu possas estar cumprindo os Teus planos na vida de cada um. Que as Tuas bênçãos sejam sem medidas e que elas possam alcançar os filhos e os filhos e os filhos dos seus filhos. Que eles possam estar sempre como o salmista, bendizendo ao Senhor e não esquecendo de nenhum dos benefícios recebidos de Tuas mãos. Continua conosco durante essa programação, que todos aqueles que em algum momento durante esse dia for assistir possa ser também tocado e abençoado, Senhor. E que as pessoas também que estão além das fronteiras que venham acessar sejam também abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para vocês. Deus abençoe. Agora na capital paulista são 10 horas e 13 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. Não tem problema, dona Ângela. A mínima hoje de 18 graus, mas vai esquentar, a máxima de 30. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Nem tenho coragem de falar mais. A toalha ficou aonde? Deixe quieto. O senhor já é reincidente no negócio. É verdade. Ângela, eu gostaria que você desse um spoiler para os nossos internautas a respeito da nossa convidada, diretamente da onde? Hoje é feriado lá. Diretamente. Não, hoje é feriado mesmo. Como? Veja que eu sério? sou profeta aí, ó. É mesmo feriado de Jaboatão? É feriado. Então hoje a audiência vai bombar. Diretamente de Jaboatão dos Guararapes, a Sara Voltier Santos vai participar aqui da nossa programação. Ela que é formada em licenciatura plena em letras e pós-graduada em literatura africanas de língua portuguesa. Não é pouca coisa, não. Eu tô perdido hoje, Angela. Cuidado com o que o senhor vai falar. Exatamente, hein? Bom, para mim é uma satisfação, orgulho, né, de ter
minha prima aqui, não por ser minha prima, mas porque de fato tem competência. E eu sei que ela tá mega, ultra, blaster, power, nervosa. Como é que é esse negócio aí? Blush? Bluster, quer dizer, Bluster. tá. Ah, tá. Porque, embora ela seja muito inteligente, muito extrovertida, mas quando é pra isso aí, ela fica tímida, viu? Pode ter certeza que o coração dela deve estar a mil. Mas eu acompanho, né, a vida acadêmica dela já faz um bom tempo e, graças a Deus, ela... Nessa área da educação, ela sempre foi uma pessoa assim de excelência, né? E já é concursada, sempre passou no concurso com notas altas. Então, hoje, eu vou puxar um pouquinho a brasa da minha sardinha. Hoje eu estou com muito orgulho. Não precisa chorar, Ângela. Não precisa chorar. Ô, Ângela, ela é uma pessoa que está vivendo dentro da realidade desse tufão, desse ciclone, nas escolas municipais e privadas e estaduais também, né? Ela também trabalhou num projeto que era praticamente assim numa área de favela, né? Era um projeto que o prédio ficava próximo a uma favela e trazia o pessoal, né? Que a gente não pode mais chamar favela, comunidade, né? Uhum. Trazia o pessoal da comunidade para poder passar por estudos. Tinha curso profissionalizante, tinha curso de letras, né? Didático. Então, assim, ela já tem um pouco de vivência com essa questão de comunidade. E hoje, como nós estamos vivendo aí essa realidade não tão legal, né, que a gente está vivendo, de ataques nas escolas, de ameaças e tanta coisa. Então, ela agora está trabalhando como coordenadora pedagógica e o pessoal está trabalhando para conscientização de professores, alunos e pais, para que saibam lidar, né, com essa realidade que a gente está agora tão triste. É verdade. Ângela, tenho certeza que o programa hoje, como sempre, será abençoado. Os nossos internautas vão ser enriquecidos com a presença da Sara Valtier Santos. Alegria em tê-la conosco, porém antes, 10 horas e 17 minutos, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com esse bate-papo que vai ser maravilhoso na manhã daqui de hoje. Fica aí, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar na manhã de hoje. Eu volto já já. Já não vivo mais.
perdoado estou. Seu príncipe valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Sabe uma coisa que todo mundo busca todo dia? Sucesso. Todo mundo quer ser bom naquilo que faz, quer ter um resultado positivo no final da tarde. Todo mundo quer dar certo. Mas o que é sucesso de verdade? Será que é esse sistema de curtidas, de seguidores? Cantar em um estádio, ser famoso, ser lembrado? O mundo cobra muito e enche a nossa cabeça com muita coisa. Eu me desafiei a escrever um pouco do que eu aprendi. E não tem nada a ver com o que dizem lá fora. E aí, família? Bora construir o nosso sucesso juntos? Agora são 10 horas e 23 minutos e eu tô sabendo de tudo. O povo de Jaboatão com a gente, dona Ângela Voltier. A família Voltier com a gente. E que legal, é feriado hoje lá em Jaboatão dos Guararapes. Hoje é dia de visitar a Igreja Pentecostal Sal e Brasa. Que coisa boa, hein, Léo? É verdade. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos aí de Jaboatão dos Guararapes e também todo o estado de Pernambuco, que sempre estão conectados conosco aqui na Manhã Mandaqui. É a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, amando Deus e pessoas. Hoje eu vou receber com alegria aqui a Sara Voltier Santos. Ela é formada em licenciatura plena em letras, pós-graduada em literaturas africanas de língua portuguesa, atua na área de educação desde 1999, quando cursou o magistério. A partir de 2008 começou a lecionar nas escolas privadas, em escolas técnicas, nos cursos de enfermagem e segurança do trabalho. Foi instrutora no projeto para alunos de escolas públicas ingressarem no mercado de trabalho com empreendedorismo. Em 2016, passou no concurso público para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Além de professora de língua portuguesa, atuou como professora técnica na área de normatização escolar na Gerência Regional de Educação e como supervisora do Sistema de Pernambuco Integrado na Secretaria de Administração do Governo do Estado de Pernambuco. Atualmente,
está atuando como coordenadora pedagógica na Escola Estadual Alfredo Tenório, em Jaboatão. Com alegria, eu recebo ela aqui dizendo: seja bem-vinda, Sara Voltier. Sara Voltier, bom dia. É a força do hábito, Sara. Bom dia. Tudo bem? Eu gostei desse bom dia, bom dia. Arrastado, né? É verdade. Nosso. Obrigado, Sara, por essa manhã a brilhantar a Manhã Manda Aqui. Ótimo, eu que agradeço o convite, apesar de ter relutado um pouquinho, porque sim, sala de aula, olha, me coloque em qualquer sala de aula, eu encaro numa boa, mas a câmera me intimida. Tem poucas coisas que me intimidam, a câmera é uma delas. Mas fique tranquila, tranquila. Imagine que a senhora está dando aula e eu, o Léo e a Ângeles somos seus alunos e estamos aprendendo aqui com você. Já me tranquilizou. Que bom. Como está o clima em Jaboatão? Quente, muito quente, né? A gente começou com ficar meio nublado, mas aqui é sempre quente. Até quando chove, é sempre quente. Ah, que bom. Você sabe, eu posso chamar de você? Não tem problema? Pode, com certeza. Sara, você sabe que eu e o Léo, temos um desejo imenso de conhecer Jaboatão dos Guararapes. Não é por nada, é por causa da história. Porque Jaboatão dos Guararapes, nós aprendemos muito com a sua tia aqui. É onde a pátria... Ah, você é prima? Tá bom, com a sua prima aqui, perdão. Nós aprendemos muito com ela e ela nos fez admirar essa cidade maravilhosa, porque sabemos que a pátria começou aí. Isso, mas Ângela, é um patrimônio vivo e material, né? Então, ela pode, através dela, conhecer a história, mas vocês serão muito bem-vindos aqui. Estaremos sempre de portas abertas. Ah, que bom. Assim, É um prazer. Não é dizer nada, mas nós temos muita vontade de conhecer o lugar aí em Jaboatão dos Guararapes. Eu não sei se você conhece a Igreja Brasil para Cristo de Jaboatão, é o que nós desejamos conhecer. Conheço, sim. Conheço, dirigido pelo irmão de Ângela, o Austin, meu primo. Ah, que legal, viu, Ângela? Não é verdade? Entre na conversa. A Ângela tá, ó. O senhor fala a verdade. Lombardi, né? Não é, eu sou Lombardi. Aparece a voz. Isso, eu sou a Aí ela Lombardi diz, do relaxa, programa. é só uma conversa, mas não aparece. Olha, fala a verdade que o senhor não quer só conhecer o Brasil para Cristo. Faz um tempão que o senhor está querendo ir lá no restaurante Sal e Brasa. Ah, é um restaurante? Não é Não igreja, sabia? não. Léo, você sabia disso? surpreso. Poxa, que coisa. Então, já que é assim, teremos que ir lá conhecer, né, Léo? Bom, O senhor quer entrar na carne, né? Não vai vir de tão longe para conhecer só a igreja, né, pastor? É verdade, é verdade. Mas é um privilégio tê-la aqui. Glória a Deus pela sua vida. Que currículo maravilhoso, que experiência maravilhosa você deve ter nas salas de aula, aprender, quer dizer, lecionando, edificando a vida de tantas crianças. Eu quero agradecer a sua participação em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui, do Manda Aqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e também da nossa equipe preciosa aqui, que são queridos demais. Muito obrigado, viu? Ok, eu que agradeço, pastor. Eu que agradeço. Me sinto honrada. Que bom. Nossa, que tufão, que ciclone está acontecendo no Brasil, nas escolas, tanto as municipais, as estaduais e as privadas. Eu gostaria de bater um papo sobre isso, baseado na sua experiência do contato, geralmente com os alunos e vivendo realidades dentro das salas de aula, que eu tenho certeza que vai edificar muito a vida dos nossos internautas. Nós temos visto nesses dias situações que estão se tornando públicas através das redes de comunicação, atentados, situações de crianças levarem armas brancas para dentro da escola e pessoas hoje, de alguma forma, direta ou indiretamente, causando tantos danos. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho e vamos lá. Quando o Brasil começou a vivenciar essa realidade de ataques nas escolas? Pastor, realmente a gente tem vivido uma situação muito complicada, né, nas escolas, de um tempo para cá.
né? Por sinal, alguns estados estão se mobilizando para que, de fato, não seja divulgado, né, esses ataques. A ideia não é esconder o que está acontecendo, e sim não entrar em detalhes, né, do que está acontecendo, porque a gente nunca sabe como é que essa notícia vai chegar, em qual lar essa notícia está entrando, né? A gente tem aí crianças que estão com problemas emocionais diversos, né? E um dos riscos, né, da proliferação desses ataques seja proveniente dessas informações, como elas são divulgadas, os detalhes que são passados, né, dessas ações. E isso tem feito com que algumas secretarias de segurança, né, alertem aos jornalistas, né, à imprensa, a não divulgar, né, não divulgar a questão dos detalhes, né. E assim, a gente tinha essa questão desses ataques como algo muito distante, não era a nossa realidade, né. Nos Estados Unidos isso era muito comum, e a gente que é da área de educação dizia assim, ainda bem, né? Nosso país é um país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, e a gente não tem dinheiro, a gente é pobre, mas pelo menos a gente não tem esse tipo de coisas acontecendo em nossas escolas, né? Eram muito raros, a gente não ouvia falar sobre isso, mas de 2002 para cá começou havendo episódios pontuais. E aí a Unicamp fez um levantamento recente em que diz que do ano de 2002 até 2022 foram 23 ataques com vítimas, né? Destes, 7 foram realizados no segundo semestre de 2022. E aí, assim, a gente sabe que existem vários fatores, né, para que isso esteja acontecendo, mas eu gosto, assim, sempre de ressaltar a questão da valorização do professor. O professor, ele, por muitos anos, né, ele não é valorizado, financeiramente falando, mas ele sempre foi respeitado, ele sempre foi referência. Então, o professor, ele sempre foi reconhecido pela comunidade, né, como uma figura de autoridade, né, como uma pessoa fundamental para o conhecimento. Porém, de um tempo para cá, uma linha da pedagogia que coloca o professor como coadjuvante. O professor, ele é um mero condutor do conhecimento. O conhecimento, ele é adquirido e passado entre professor-aluno, aluno-professor. Então, o papel do professor começou a ser terceirizado, né? Começou a ser terceirizado e deixado de lado. Então, essa valorização e esse reconhecimento do professor, ao longo dos anos, com uma determinada linha da pedagogia, começou a ficar em segundo plano. O professor passou a ser secundário, elemento secundário no processo ensino-aprendizagem. E foi a partir daí que a gente começou a ver realmente que as escolas começaram a ser atacadas, não só na questão da violência, como também do respeito, né? A gente foi perdendo alguns valores que na nossa época tinha. A Ângela é mais velha, ela sabe, ela vivenciou uma etapa anterior à minha. Eu só cantei o hino nacional, ela já ajoelhou no meio. Não, e detalhe, só abrindo um parênteses aqui, bem mais velho. Bem mais velho. Aos poucos a gente vai soltando. Pois é isso. Então, assim, à medida que o papel do professor começou a ser visto como algo secundário, de fato, a escola começou a sofrer algumas rebordosas, né? Então, indisciplina dos alunos, falta de Sara, respeito. Desculpe interromper, mas Não, à vontade. essa falta de valorização, ainda que possa, de uma forma pública, através do sistema que gerencia e faz com que haja uma qualidade, e pode fazer uma qualidade melhor de bem-estar financeiro, no reconhecimento do profissional, que isso é devido, mas você acredita que também a própria família, ela deixou de passar, os familiares, os pais, deixou de passar aquela visão que se tinha de respeito para a vida do professor, e com isso o professor passou a ser, não, é um empregado, é um funcionário, é uma coisa como qualquer outra pessoa, e com isso a criança sai de casa já com esta visão.
uma visão menor Infelizmente. da grandeza de um professor e da importância de um professor. Infelizmente, assim, a gente tem tido, né, essa falta de apoio da família, né, uma das coisas, assim, que quando se pergunta, né, e aí o motivo desses ataques, quais são os motivos desses ataques às escolas? A falta, na verdade, não é a falta da família, é a ausência do papel determinante que a família tem com essas crianças, né, a família, ela está ausente de tudo, não é só da escola, ela está ausente da saúde, ela está ausente das relações interpessoais dos filhos, ela está ausente da questão religiosa. Tem muitas mães que vão à igreja e não levam seus filhos. Tem mães que colocam como se a criança fosse um pequeno adulto, ele se vira, né? Ele tem consciência e vamos que vamos, e lá na frente se vê o resultado. Então, a gente vê, assim, né, na minha realidade escolar, eu vejo crianças que chegam com febre na escola. A criança chegou com febre. E aí eu digo, você estava com febre em casa? Sim, estava, mas minha mãe mandou. Então, a escola tornou-se um depositório de crianças. Lá é onde os pais se livram por um tempo, né? Lá eles passam 4 horas no semi-integral, na escola integral também. A criança passa o dia, então a mãe está livre dessa criança. Então, realmente, a família, a ausência do papel familiar na vida dessas crianças tem feito com que a comunidade escolar sofra e sofra muito. A família realmente ela tem um papel fundamental e não tem exercido. Você tem a experiência tanto nas escolas públicas como também nas privadas. Esses ataques, a ênfase maior, os ataques maiores, nas públicas ou nas privadas, ou é igual? Assim, porque o ataque, ele em si, ele passou a ser algo planejado, né? Antigamente a gente via assim, né? 2002 para cá, era algo que era muito isolado. Hoje em dia, com a rede social, né? Com esse ambiente que tem muita coisa positiva, mas outras tantas negativas, e aí entra mais uma vez a questão familiar, né? Muitas vezes os pais, eles terceirizam a educação com as telas, né? E aí os meninos passam tempo demais na tela, né? Muitas vezes trancado dentro do quarto, então dá sossego à mãe, dá sossego aos pais, né? Então fica muito tempo dentro do quarto, o pai não investiga, não procura saber o que é que está acontecendo, com quem esse menino está se relacionando, com quem está conhecendo, conversando. Então esses ataques começam a ser orquestrados, organizados, porque a gente tem dentro da internet, tem a Deep Web, né? A Dark Web, que são ambientes onde ocorre todo tipo de ilícito, né? Então, ali dentro tem grupos de ódio, ali dentro tem grupos racistas, ali dentro tem grupos que vivem à sombra, né? Então, ali é um ambiente muito nocivo, e os nossos jovens, crianças e jovens, né, que estão desassistidos pela família, encontram ali um lugar onde eles podem colocar para fora as suas angústias, colocar para fora seus conflitos, e quem recebe esse conflito, quem recebe essa angústia, é a pessoa do mal, é a pessoa que, junto com outras mentes também doentias, tramam esse tipo de situações. Então, a gente não consegue dizer se é predominantemente nas escolas particulares ou públicas, porque o ser humano está doente, então eles não escolhem o que vão fazer. Agora, na escola pública, na escola privada, a gente tem os pais que exigem a segurança, que ficam em cima, pressionam por mais instalações de câmeras, né? Então, assim, a gente tem uma segurança um pouco maior em relação às escolas públicas que dependem de licitação, que dependem da segurança da Secretaria de Defesa. Enfim, existem outros caminhos até que algo realmente concreto aconteça. Na sua opinião, qual é o principal motivo que tem se tornado mais frequente os ataques nas escolas? O principal motivo? Seria a questão pastor, familiar realmente? Pastor, assim, assim, um só é muito complicado, né, de falar, a gente não poderia limitar um.
Mas assim, a gente sabe, né, que a Bíblia já fala, né, que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala também que o amor de muitos, né, no final dos tempos, o amor de muitos realmente vai esfriar, e é isso que a gente tem percebido. Mas eu acredito que as redes sociais, esse uso desenfreado, essa falta da família no acompanhamento das crianças, tem feito com que o número realmente aumente de casos. E aí a gente tem a questão da pandemia, né? A pandemia veio tirando as crianças dessa interação social, e aí isso prejudicou demais. Então, eles saíram da interação social presencial e mergulhou muito fundo, né, nesse período de 2020 e 2021 na internet. E uma vez viciados, uma vez lá dentro, é muito complicado cortar os vínculos, né, com esse ambiente que está sendo nocivo. Né? Então, assim, dizer um ponto especificamente é complicado. Entendi. Mas, assim, a gente também tem a questão do bullying, né? Muitos casos, assim, que foi falado sobre os motivos. O que motivou o criminoso a fazer tal coisa? O que motivou o adolescente a praticar tal ato? Né? Geralmente, coloca-se como motivação a questão do bullying. E agora, o mês de abril, é o mês em que as escolas, elas trabalham, né, é a campanha contra o bullying, né, nas escolas. E eu tenho passado nas salas de aula conversando sobre isso. A gente tem um projeto pedagógico com os professores, né, da nossa escola. Acredito que as escolas do estado estão todas engajadas, né, nesse sentido. E, assim, é importante, e aí retoma a questão da família. Eu acho que esse programa, se a gente tirasse o nome educação, colocasse família, eu acho que seria o tema central seria exatamente esse, a questão familiar, porque muitas vezes os pais, eles se questionam se o filho está sofrendo algum tipo de bullying, mas raramente pergunta: você pratica bullying? Né? Porque aí a gente sabe que numa escola tem os que sofrem, mas também tem os que praticam. Então, os pais geralmente dizem: você está sofrendo algum tipo de bullying na escola? Qualquer coisa, avise que eu vou lá. E aí ele: não estou não. Realmente, ele não está, mas ele está praticando. Né? E praticar o bullying, além de gerar a questão do ódio, a questão da raiva, gera também o sentimento de vingança. E na sociedade que estamos, né, com essas carências, com todas essas ausências, eu estava até conversando com meu irmão, e ele disse assim: sabe por que a escola ainda está dando certo? Porque tudo fracassou na nossa sociedade. Tudo fracassou. A escola ainda funciona. Então, como a escola ainda funciona, como a gente ainda tem pessoas que estão ali gerando a máquina motriz da educação, então a gente ainda não se perdeu totalmente. Quando a educação falhar, aí a gente está perdido. Né? E aí eu digo a ele que não, a gente tem esperança em Deus, né? Calma, a gente tem a nossa esperança em Deus. Né? E aí realmente acredito que são esses 3 pontos, né? A ausência da família, a questão da internet que está desenfreada, né? Esse uso abusivo da internet e das telas, né? Então, falta interação social e tem muita interação virtual. E a questão do bullying também, né? Que aí retoma a necessidade da família conversar, de fato, dialogar, ter essa escuta ativa. Porque às vezes é só perguntar: e aí, como foi a escola? Como foi a aula hoje? E só, ali encerra toda a conversa de um pai e de uma mãe, né? E aí a gente precisa realmente adentrar um pouquinho mais, conhecer o nosso filho, e isso. Você falou que aí no seu estado está sendo desenvolvido um projeto exatamente para lidar com essa situação do bullying. Os professores, eles são orientados quando detectam algum aluno que seja vítima ou algum aluno que seja causador, e qual é a ação preventiva para que não venha desencadear uma situação como essa que nós temos visto dos ataques que, como você mesmo disse, algumas pessoas, quando entrevistadas, disseram que praticaram tal coisa por causa do bullying. Então, qual é a ação preventiva dos dois lados a partir dos professores? Quais são as orientações que eles podem, de alguma maneira, fazer deixa eu tentar formular na prática, como uma medida preventiva
para evitar com que venha a se desencadear alguma situação caótica? Pronto. A gente tem, né, a nossa escola, a escola de forma geral, os educadores, eles têm, a gente diz educadores porque é comum falar educador, mas são professores. Okay. Os professores, eles geralmente têm esse olhar mais delicado em relação a isso, a quem sofre bullying, a quem comete o bullying, né, quem pratica o bullying. Obviamente, a gente tem casos pontuais em que se chama família, né, se chama a criança, tal, e tem as campanhas que são realmente anuais, né? No mês de abril a gente tem essa campanha, mas a gente tem esse olhar atento, né? E aí os professores, eles são orientados a relatar o caso à coordenação pedagógica, né? E aí a gente vê quais intervenções devem ser feitas. Eu tive um caso recentemente em que eu fiquei muito preocupada de uma menina que estava abandonada pela família na questão da higiene pessoal. E aí começou a haver, né, o início de uma prática de bullying com a menina, por conta do mau cheiro, por conta do não cuidado, né, da higiene pessoal. E aí eu fiquei pensando quais estratégias a escola poderia levantar, e aí vamos conversar com os professores, que professor poderia trabalhar. Então a gente separa o professor da aula de ciências, e aí como é que a gente faz? E conversando com uma amiga, né, falo, porque aí é que tá, a educação, ela perpassa os muros da escola. Quando a gente chega em casa, a gente chora, a gente desabafa, e aí o marido, a mãe, o irmão, todo mundo tem que ficar sabendo o que está acontecendo para nos ajudar, seja em oração, seja com estratégia, né, seja baseado na lei também, né, a gente utiliza a lei para qualquer intervenção. E aí, eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, olha, essa intervenção não deve ser da escola, deve ser da Secretaria da Saúde. Você vai precisar entrar em contato com a pessoa responsável do posto de saúde da escola para ir lá intervir. Então, veja o ponto que nós chegamos para a gente tratar o bullying que a menina estava sofrendo por não estar cuidando da higiene pessoal, que é uma demanda da família, né? Não seria uma ação dela por ser uma menina muito pequena. Então, a gente precisou chamar uma outra secretaria, né, que é a Secretaria de Saúde, para intervir num problema para evitar o bullying na escola. Então, a estratégia, pastor, ela vai surgindo de acordo com a necessidade, infelizmente. A gente já teve caso de precisar chamar o Ministério Público, a gente já teve caso que precisou chamar o Conselho Tutelar. Então, assim, varia muito, e a estratégia, é a prática que vai fazendo com que a gente vá sabendo como lidar, né? A prática é o conhecimento, é um colega que já vivenciou algo parecido, e aí a gente vai lutando para ver se a gente consegue manter, assim, seguras as nossas crianças, né? E assim, tentar diminuir esse impacto da doença mental, assim, social e mental que está acometendo as nossas crianças nesses últimos tempos. A senhora já foi intimidada em algum momento numa sala de aula, ou profissionais próximos da senhora já sofreram tal coisa? Eu comentei ontem com uma amiga que é doutora em educação, ela está terminando, né, o doutorado dela em educação, e eu estava conversando com ela ontem sobre uma intimidação que eu sofri recentemente. Por sinal, minha mãe, ela foi entrevistada pelo senhor há um tempo atrás, a pastora Angelina. Ela está até com problema de saúde, né, está com a pressão alterada, a gente realmente ficou um tempo com ela cuidando disso, e saindo daqui eu vou com ela para um consultório com um cardiologista, e eu estou atribuindo a isso. Recentemente, um jovem, ele veio assim, de forma muito agressiva e tal, e foi muito chocante, porque foi exatamente no período em que tinha acontecido o caso, né, lá em Santa Catarina. Então a escola entrou em pânico, ficou todo mundo num pavor. E aí a gente precisou fazer isso. Os professores vamos contendo as salas, né, os alunos em sala, e aí eu saio para lidar com isso diretamente por ser a minha função, né, de coordenadora pedagógica. E aí precisamos da intervenção da mãe, precisamos da intervenção do Conselho Tutelar, e realmente é muito complicado, porque a gente lida diretamente com o risco, né, diretamente com o risco.
Então, diariamente, isso termina sendo rotineiro para quem está em sala de aula, mas para quem não está, que é o caso da minha mãe, né? E aí ela ficou desesperada, saia, minha filha, vamos ver outra possibilidade. Eu disse, não, mãe, a gente não pode, porque se os bons saírem, quem é que fica? É verdade. Não é verdade? Então, a gente precisa realmente estar aqui de atalaia. Uma das coisas que o senhor falou de estratégia, né? Teve um caso de um diretor numa escola municipal de Teresina, no Piauí, não sei se o senhor ficou sabendo, ele colocou as crianças e os alunos todos assim, enfileirados no muro da escola, estendendo a mão, fazendo uma oração. Olha. E ele falava e os meninos diziam amém, né, na concordância. Esse diretor ele foi muito criticado, criticado. Falaram inclusive de intolerância religiosa, né? Ele não respeitou quem estava ali e não professava a mesma fé que ele, né? Obviamente não foi algo obrigatório, mas as escolas elas estão tirando Deus do centro. Na verdade, a sociedade está tirando Deus, e quando Deus sai, né, o mal ele tem legalidade. Verdade. Então, assim, eu até comentando que minha mãe, antes de eu sair, depois do caso, né, ela, todo dia eu oro por você, mas hoje eu quero orar colocando a mão na sua cabeça. E essa é uma prática que a gente deve fazer. Confesso que eu não faço com a minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, não imponho as mãos na cabeça dela, porque eu estou realmente no trabalho quando ela sai, mas toda vez que ela diz, mamãe, estou saindo, eu digo, vai em paz, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, faça a oração e continue trabalhando. Ela segue para a escola, mas é uma prática que, se os pais puderem, façam. Imponham as mãos na cabeça de seus filhos, declare bênção, proteção, né? Eu acredito que se a gente começar a fazer essas mudanças, né, de práticas, eu acredito que a oração, ela realmente é muito poderosa, né? É verdade. E uma mãe que ora, um pai que ora, a gente tem realmente, o Senhor, ele se comove. É verdade. A profissão que durante muito tempo foi um motivo de satisfação, não que não seja hoje, ela passou a ser estressante ao mesmo tempo, porque você já sai de casa extremamente preocupado, vai se deparar e não sabe com o que pode acontecer. O governo ou o Estado, ele trabalha com algum tipo de programa para que haja a saúde emocional dos professores? Nós temos, né, vou falar em relação ao Estado de Pernambuco, né, a nossa secretaria. Na Secretaria de Educação nós temos o NAS, que é o Núcleo de Apoio ao Servidor. O NAS ele funciona exatamente para trazer esse apoio aos servidores, que, eu vou lhe confessar, vive sempre lotado. Imagino. O NAS ele vive sempre lotado. A gente tem um índice muito grande de professores solicitando readaptação, né? Os professores eles pedem para sair de sala de aula, ficar numa biblioteca, numa secretaria, seja na parte pedagógica ou administrativa, porque realmente a sala de aula se tornou assim, porque a gente acha que professores são super-heróis, né? E não são humanos, são pessoas que têm medos, que têm, que sofrem impactos, né, sociais muito grandes, pressões muito grandes, e realmente os professores eles estão vivendo, né, sob essa pressão o tempo inteiro, né? E aí a gente tenta proporcionar, enquanto núcleo menorzinho, a gente tem, né, a minha função, que é de educadora pedagógica, eu tento trazer para eles o máximo de conforto emocional. A gente conversa e brinca muito, e ri muito. A gente diz que a nossa sala é a 5ª série C. A gente diz, aqui é a 5ª série C. É um ambiente em que a gente pode rir, que a gente pode se divertir, que a gente suaviza essa pressão diária, né? Mas realmente tem muito professor que está pedindo ao núcleo de apoio do servidor a readaptação para sair de sala de aula, e ainda assim a gente tem muita gente querendo entrar na área de educação, que é uma esperança, né? A gente tem realmente muita gente que tem o sonho, que quer fazer licenciatura, e isso nos alegra muito, nos alegra bastante. Que bom! Nessa manhã eu estou recebendo aqui a Sara Voltier Santos, prima, deixa eu corrigir, eu falei sobrinha, né? Prima da Ângela Voltier. O que você quer falar ao vivo para sua prima? Meu Deus. A família Voltier está em peso. Sara, o que você pode contar aí do verão passado da Ângela Voltier para os nossos internautas?
Pastor, eu recebi um pix aqui, eu não posso falar. Tá certo, dona Ângela. Olha, na verdade, pastor, eu tinha até pensado, eu disse, quando o pastor me perguntar, porque eu sei que ele vai perguntar, eu vou perguntar a ele, o senhor quer que eu comece por que década? Meu Deus, meu Deus. Mas eu Porque senti a a lista senhora... é grande. Mas ela já me fez algumas ameaças, É, mas eu eu percebi queria, isso. sim, pontuar uma coisa aqui. Eu queria pontuar. Ângela Voltier, mais conhecida como o terror dos acampamentos, né? Meu Deus. Ângela, ela era, nos nossos acampamentos, ela era a pessoa responsável pelo jornal do acampamento. O senhor imagine Olha. se ela não sabia das informações. Sabia de e tudo. a forma como ela trazia as notícias de primeira mão. Imagina. Ela era o tipo de pessoa que impedia os jovens de namorar no acampamento. Que ela dizia que não era para isso que a gente tinha ido. Dona... Mas eu era. Ela era fiscal, Eu ela era fiscal, ó. repórter. Ela era o terror do adolescente. acampamento. Você é quase igual aquela... Eu sou a Super Nani. Eu não sei se tinha, ainda tem, mas lembra do inspetor que tinha? Isso, eu era Você inspetora. era inspetora. Ó, ela e as coleguinhas eram as adolescentes. E eu era responsável por eles. Os pais deixavam ir pro acampamento porque diziam que estava sob minha responsabilidade. Se Jesus. acontecesse alguma coisa, era minha pele que era tirar. Então eu era Super Nani. Que bom. Ângela, nós vamos ao intervalo, daqui a Isso. pouco nós vamos voltar. Eu gostaria que você formulasse uma pergunta para sua prima, pode ser? Mas nós vamos ao intervalo. Para você que conectou agora, eu estou conversando diretamente lá de Jaboatão dos Guararapes com a Sara Voltier Santos. Ela que é formada em licenciatura plena em letras, pós-graduada em literaturas africanas de língua portuguesa e atualmente está atuando como coordenadora pedagógica. É um privilégio, uma satisfação tê-la aqui nesta manhã, na Manhã Manda Aqui. Então nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Ok. O amor acabou, a chama apagou, a vida se foi, os ossos secaram.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares, e eu quero te convidar para nesta terça-feira, às 15 horas, estar conosco no programa Missão Desafio em Ação. Nós estaremos tendo um programa especial, temático, encerrando a nossa proposta sobre o continente africano com uma entrevista com um convidado muito especial. Ele estará falando conosco sobre a temática africana, aquilo que Deus tem realizado naquele continente, e eu tenho certeza que vai ser muito bênção de Deus para a sua vida. Então não perde, nesta terça-feira, às 15 horas, espero você para o programa Missão Desafio em Ação. Deus te abençoe, fica na paz. Agora na capital paulista são 11 horas e 2 minutos, novamente aqui com a Sara Voltier Santos, feriado em Jaboatão dos Guararapes. É feriado lá porque ela está participando do programa, Ângela? É feriado mesmo na cidade. É brincadeira, é brincadeira. Ângela, formule a pergunta para a sua prima. Ui, vamos lá. Na nossa família, eu costumo dizer que a gente tem muitos sofressores, né? Que são os professores. Você, seu irmão, a gente tem primos, você tem cunhado, todo mundo aí é envolvido nessa área. E a pioneira na educação na nossa família foi nossa avó, Dorinha. A pergunta que eu quero fazer para você é, primeiro, o que te levou a entrar nessa área? E se hoje, olhando toda a trajetória, você mudaria de profissão? Veja só, eu, quando mais nova, tinha o desejo de ser advogada. Meu pai também, ele super incentivou, vamos lá, direito é bom e tal. Só que eu sempre fui muito calma, sabe, pastor? Sempre fui muito calma. E eu não me via num terninho, tendo que ficar parada, concentrada, de frente de uma juíza. Eu dizia, não, isso não vai dar certo. E aí, como eu sempre gostei muito de cantar, eu sempre falo gesticulando, meu tom de voz é muito alto, eu estou aqui me segurando para não falar tão alto. Você puxou a sua prima. Não, será? Acho que não, eu sou tímida. Como eu sempre fui assim, e sempre gostei muito, desde os 11 anos, né, na igreja, eu já trabalhava com escola bíblica dominical, então eu sempre tive facilidade para preparar a aula, para fazer atividades. Então eu me vi muito cedo inserida no contexto de escolas, né, que seria com a escola bíblica dominical, e fazia gincanas com os meninos e fazia tarefas. Então acredito que realmente a igreja me incentivou a me encontrar na minha área, que era a área da educação. E o curso de letras foi o curso em que, porque inicialmente eu queria história, e aí a minha mãe, no poder da oração, começou pedindo a Deus que eu não fizesse, e me orientando, olha, o curso de história vai bater com a sua fé, vai lhe confrontar com algumas coisas. E eu dizia, minha mãe, entre a ciência e a fé, eu vou escolher a minha fé. Mas ela dizia, mas o mundo, minha filha, é mau. E ela naquelas orações, né? E aí eu realmente optei por letras, por ser uma área que eu gosto, a área de literatura, a produção textual, a questão linguística, eu sempre fui apaixonada. Então, entrei na educação por amor, continuarei nela por amor e realmente, assim, não trocaria por outra função, não trocaria. Eu sou apaixonada pela educação, amo o que faço. Que bom, que legal e que inspiração também. Ok, Ângela? Obrigado. Ô, Sara Voltier, nós temos uma pergunta da nossa internauta. Então vamos a ela. É da Heloísa Sanches, lá de Marília. Ela diz assim, meu filho chegou da escola na semana passada e me perguntou, mãe, quem descobriu o Brasil? E eu disse, Pedro Álvares Cabral. E ele disse, minha professora de história disse que foram os índios. E se os pais disserem que foi o Pedro,
e não os índios, os pais de vocês estão mentindo. Como agir diante de uma situação dessa? É a pergunta da Heloísa Sanches, da cidade de Marília. Heloísa, a gente realmente tem vivido, né, um período em que há uma doutrinação muito grande, e isso aí já é um outro assunto, né, entra em visões, né, políticas, e aí realmente a gente precisa tratar caso a caso, né? Eu costumo dizer que quando o filho ele vem falando de alguma coisa que o professor ele expôs em sala, que os pais julgam não adequados, os pais devem procurar a coordenação da escola, seja ela pública ou privada. Né? A gente sabe que o estudo de história e ciências também, né, a gente tem algumas vertentes que batem de frente com a nossa fé. A gente precisa conversar com a escola de forma calma, obviamente, e pedir para que os professores eles se limitem ao conhecimento do livro, né? Eles são professores para escolarizar e não para educar. A parte da educação fica para casa. Em relação a essa visão, né, de que foram os índios que descobriram e não Pedro Álvares Cabral, durante muitos anos, né, a gente estudou a história pela visão dos vencedores, né? Então, realmente, a gente precisa abrir o nosso leque de conhecimento para poder a gente ensinar aos nossos alunos, aos nossos filhos, que o que o professor fala é uma vertente que ele estudou, mas existem outras, né? Então, não existe o dono da verdade. E pedir para que eles respeitem. Essa tentativa do pai ir até a direção é porque o pai ele não pode invalidar o que o professor fala, assim como o professor não pode invalidar o que os pais falam, né? Então, é basicamente isso. Ok, obrigado. Obrigado também a Heloísa Sanches. Mais internautas, Ângela? Eu posso continuar a pergunta aqui? Ok. Sara, o que a sociedade pode fazer para minimizar os riscos de novos ataques? Pastor, realmente, assim, a sociedade ela está meio que de mãos atadas, mas os dedos não, certo? Então, a gente pode solicitar dos nossos representantes, né, uma ação imediata no sentido da prevenção e proteção, né? Prevenção aos ataques e proteção às crianças. Em 2022, novembro de 2022, um senador de Roraima, ele fez um projeto de lei que está tramitando desde 2022, né, novembro de 2022, solicitando segurança armada, né, nas escolas. Segurança armada e treinada, né? Não é só segurança armada e treinada, porque está num ambiente em que há vulneráveis, né? Que são as crianças. E eu vi no jornal do estado de Minas Gerais que recentemente, depois desses ataques, tem 62 projetos de lei que os propostos, né, pelos deputados. Então, são 62 projetos. Será que não seria adequado para a implantação nas escolas do Brasil? Né? Acredito que sim. Então, cabe a gente, enquanto sociedade, né, solicitar, entrar em contato com os representantes políticos, o representante do povo, para que isso aconteça, né? Para que eles realmente coloquem para andar esses projetos de lei. São 62, acredito que alguns tenham muitas coisas irregulares, né, que realmente não daria para ser implantado, mas acredito que no meio de tantos, seria adequado e possível para que as nossas escolas estivessem com uma medida de segurança, né, com vigilância armada, com detector de metal, algo que realmente, porque é urgente isso, né, uma questão realmente de extrema urgência. A gente não pode ficar deixando para amanhã, porque quantas vítimas mais precisarão estar estampados nos jornais para que a gente entenda que isso é urgente. Então, buscar dos nossos representantes políticos, né, que algo seja feito. Sara, a igreja ela tem que ter uma vida participativa na comunidade. Qual o papel dela nesses dias em referência a isso que nós estamos falando, dos ataques? Como a igreja pode participar? Qual é a diferença e qual é a responsabilidade dela nesse caos que estamos vivendo?
Pastor, para além das orações, né, que acredito que as igrejas elas têm se levantado nesse sentido, de orar pelos filhos, de orar, porque assim, a escola é um espaço em que sempre tem alguém que alguém conhece que esteja na escola, seja trabalhando ou estudando, seja da sua família ou amigos ou parentes próximos. Então, a vida escolar, ela está presente na vida de toda a sociedade. Então, a igreja, para além das orações e das campanhas de orações, a gente precisa também abrir espaço para debate, abrir espaços para palestra. O nosso púlpito, ele precisa ser também o lugar em que os pastores, em que os educadores religiosos devem estar conversando com as famílias sobre esse papel, aquele papel que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, que está sendo ausente, né? Os pastores, educadores religiosos, os professores de escola bíblica precisam encurralar os pais, as famílias, perguntando se realmente estão participando ativamente da vida dos filhos, se estão vendo o que os filhos estão levando na bolsa ou trazendo nas suas bolsas. Então, esse papel ele é fundamental. Né? Eu escuto sempre a Bíblia diz, não retire a vara do seu filho, né? Então, os pais, eles se prevalecem do não retirar a vara do filho como sendo não deixe de bater, e a vara, ela não é só para correção, ela é também para guiar, né? Então, os pais, eles precisam estar ali guiando os seus filhos, e aí acredito que a igreja, ela tem esse papel fundamental. E para além da oração, né, trazer também essa reflexão, essa escuta ativa. A igreja é um ambiente em que a gente consegue concentrar todos os integrantes da família de faixas etárias diferentes. É nela, na igreja, que a gente pode contar com o avô, com o pai, com o tio, né? A gente consegue contar com um irmão. Se não tem o pai e a mãe, mas tem uma avó, tem uma tia, tem algum parente próximo, né? Então, está atento aos nossos membros, aos membros da igreja. Nesse sentido, é de fundamental importância. Então, acredito que o papel da igreja, né, além de estar intercedendo, além de estar orando, levantando clamor pelas crianças, pelos profissionais da educação, também advertindo, né, orientando, trazendo palestra, trazendo a escuta, que às vezes os nossos jovens, eles vêm para a igreja, recebem, mas dificilmente tem um espaço para falar, para ser ouvido. E a igreja pode sim ser esse espaço de escuta. A igreja não pode ser indiferente ou omissa em relação à realidade da nossa sociedade. Exatamente. Você falou a respeito daquela questão de uma orientação quando se percebe que existe alguém que está praticando um bullying ou alguém que está sofrendo um bullying. Dentro da formação de vocês, existe também alguma orientação para que possa detectar algum aluno que tem uma personalidade diferente? Por exemplo, nós vemos alguns maníacos, e esses maníacos que atacaram algumas escolas tinham um histórico. Esse histórico, a maneira de se vestir, a maneira de se portar, a maneira dele do dia a dia já denunciava isso. Os profissionais da área em que você atua são orientados e quando percebe e detectam pessoas assim, existe algum aconselhamento, seja psicológico ou psiquiátrico, para a vida desse aluno? Pastor, infelizmente na nossa formação acadêmica nós não temos, e na nossa formação enquanto profissional da educação a gente também não tem. A gente tem formação das disciplinas específicas, como trabalhar geografia, como trabalhar ciências, mas essa especificamente não. A gente tem na Secretaria de Educação do Estado um núcleo chamado Cultura de Paz. Esse núcleo é um núcleo que, quando a gente percebe que tem um potencial conflito na escola, né, seja de gangues rivais, seja de alunos que não se bicam, né, por qualquer coisa, ou dentro da escola ou fora dos muros da escola, a gente aciona esse núcleo de cultura de paz e lá é feito algumas rodas de debates, de conversa e as intervenções cabíveis, né? Mas confesso ao senhor que a gente não foi treinado para isso, nós não somos treinados para isso.
A gente vai muito dessa percepção, desse olhar sensível que nós temos diariamente por sermos professores, por estarmos ali lidando com adolescentes que realmente são diferentes entre si, mas que ao detectarmos pela nossa percepção mesmo do dia a dia, alguma coisa que nos deu alerta, a gente realmente procura a ajuda com o núcleo de cultura de paz, e aí há essa intervenção fora, mas dentro, realmente, os nossos professores, eles não têm esse suporte. Ok. Sara, você já atua no magistério desde 1999. Eu gostaria que você pudesse citar alguns casos que a educação foi capaz de transformar realidades cruéis em bênçãos. Eu gostaria só de lembrar que, assim, comecei em 99, mas era trabalho infantil, né? Okay. Porque eu sou nova. Ouviu, Ângela? Era trabalho infantil, eu comecei muito cedo. Pastor, eu tenho, graças a Deus, sou muito grata a Deus, porque nós temos muito mais casos de caos que se tornaram bênçãos do que o inverso. Né? Graças a Deus, durante a minha trajetória, a nossa trajetória na educação, a gente pôde ver assim, realidades sendo mudadas e me traz uma alegria imensa. Né? Eu tenho, como a Ângela falou, né, logo no comecinho, na apresentação, eu trabalhei durante muito tempo em 2 comunidades muito carentes e muito comprometidas com a questão social e econômica mesmo. E a gente conseguiu ver pessoas evoluindo muito e tomando um rumo na vida que até então a gente achava que pela localidade, pela família, a realidade seria difícil de ser mudada e, no entanto, foram transformados através da educação. Tem um caso específico de um jovem que ele estudava conosco lá no Instituto, e de escola pública, uma família muito carente, e ele levava as fichas do curso para casa. E o pai dele era pescador, e ele ficava estudando junto com o pai. Ele e a irmã, que estudava conosco, ficava passando as fichas com o pai. E surgiu um concurso público aqui do Correio, e o pai dele fez e conseguiu passar através do estudo que ele tinha com as fichas. E aí, no dia da culminância, né, do encerramento, o pai foi fazer esse agradecimento, né, a gente, por ter tido esse suporte, ainda que não em sala de aula, mas ele estudou através das fichas, porque tinha parado de estudar há muito tempo, e conseguiu um emprego num concurso público, né? Então, assim, foi uma gratificação assim, fora do normal. E aí o senhor falou sobre a questão da valorização financeira, que é o que menos importa diante de uma realidade dessa, né? A gente tem também o caso de um jovem que fez o curso de psicologia, se tornou especialista em neuropsicologia. E ele hoje é professor de psicopatologias. Então, assim, a gente tem vários e vários casos que realmente me alegram muito, muito mesmo. E graças a Deus, assim, quando eu falo na minha relação com a educação, enquanto mãe, eu estou o tempo inteiro com a minha filha, eu até às vezes digo a ela, quer dizer que você faz trabalho em dupla comigo, né? Porque eu tenho que estar olhando os seus trabalhos. E me sinto muito realizada em poder acompanhar esse crescimento dela e compreender, né, esses entravezinhos que tem entre professor, aluno, e eu sempre procuro mostrar para ela a visão do professor nesse contexto, e me sinto muito realizada como profissional da área da educação. Me sinto muito feliz mesmo, e é muito gratificante saber que nós somos responsáveis por trazer, né, o protagonismo para a vida dos alunos e vê-los crescendo. Muito bom, bons exemplos, e que isto seja replicado na vida de tantos outros e seja essa realidade. Nós temos mais uma pergunta de um internauta, vamos a ela, por favor. A família lá de Jaboatão dos Guararapes, a Thaís Voltier. Tem que fazer Voltier, isso, né? Tenho orgulho da senhora, amo os projetos que a senhora traz. A senhora acha que se as escolas criassem projetos que tragam mais os pais para dentro das escolas, conseguiria melhorar a relação de pais, filhos e escola e a percepção de problemas familiares?
Com certeza, com certeza. Eu acho que a presença dos pais, até mesmo na reunião que a gente tem, na reunião de pais e mestres, se os pais fossem para a reunião de pais e mestres, a gente já teria um ganho muito grande. A gente conta com a evasão muito grande dos pais na reunião de pais e mestres. A gente geralmente tenta flexibilizar o horário para que seja realmente compatível, né, com os pais, mas a gente tem uma evasão muito grande. E aí eu ressalto para quem está ouvindo a gente, não deixe de ir para a reunião de pais, né, dos seus filhos, não deixem de ir. Até as crianças mesmo, elas ficam, eita, meu pai vai, o que será que vão falar de mim? Né? Então, esse medo que gera ansiedade, ela é totalmente pertinente para o momento, porque aí a gente pode dizer, olha, eu conversei com sua mãe, viu? Ela já está sabendo. É muito importante a presença da família na escola. Sim, com projetos em que envolvam as famílias, mas se a gente começar pela frequência nas reuniões de pais e mestre, a gente já vai ter um ganho bem positivo. Se você tivesse a oportunidade de ser a oradora de um evento que tivesse os pais presentes de todo o seu estado, ou melhor, vamos ampliar, os pais brasileiros, qual mensagem você teria para falar para a nossa sociedade, especificamente os pais brasileiros? Eu diria que os filhos são o nosso maior tesouro e que, portanto, a gente precisa cuidar. Muitas vezes a gente tem R$100 e a gente guarda de uma forma e não deixa ninguém tocar e não deixa ninguém pegar, né? Tá lá o aplicativo com a senha do nosso banco e os filhos a gente deixa, né, de qualquer jeito. E aí a gente precisa entender que são 4 horas na escola e as outras 20 horas conosco. Então, nosso papel é um papel de educar e de valorizar essa criança, protegê-la, né, cuidar. E aí seria isso, que a gente olhasse com os olhos de quem está diante de uma preciosidade. Filhos são heranças do Senhor. Amém. E a gente não pode tratar de qualquer jeito. É verdade, glória a Deus. Você falou de uma filha, tem mais filhos? Como se chama a sua filha? Sofia. Sofia, nome da minha sobrinha. Que vale por 10. Parabéns, eu tenho uma sobrinha chamada Sofia também, que bom. Você é casada com? Sou casada com Ronaldo, graças a Deus, vivemos numa família feliz. Que bom. Faz parte de qual igreja, Sara? Da União Pentecostal. União Pentecostal. Que bom. Pessoas que marcaram a sua vida no passado e pessoas que marcam sua vida no presente. Quem marcou minha vida no passado foi o meu pai. Eu sou uma fã dele, assim, e eu não posso nem falar porque eu choro. Eu sou fã do meu pai desde sempre. Como ele se chama? Após o falecimento que esse amor veio, não. Eu sou apaixonada por ele desde sempre. E, na verdade, os meus pais, eles são minhas referências de tudo. E, por sinal, tem uma amiga que ela diz assim, que a minha referência é muito alta, por isso que eu estabeleço padrões altos. E realmente, eu tive um pai maravilhoso, que era um pastor muito amoroso, que era uma bênção. Então, realmente, o meu padrão ele é muito alto. E para estar comigo, vai ter que estar sempre procurando esse padrão. Uma lembrança nostálgica, gostosa relacionada com seu pai, na sua infância. Eu tenho muitas, mas uma delas é que ele nunca abriu mão do tempo com a gente, do tempo de qualidade dele com a gente. Apesar de estar sempre trabalhando, né, que ele sempre trabalhou. Olha ele aí. Apesar de estar sempre trabalhando, de ser um pastor muito atuante, mas ele realmente, assim, não abria mão de estar conosco, exatamente, que casal lindo, de estar conosco, de sentar para nos ouvir, né, para nos aconselhar. Tanto ele quanto a minha mãe são realmente a minha base. Eu acho que não existe casal mais perfeito. Eu não poderia ter vindo em uma outra família,
né, com todos os problemas, né, que passamos ao longo do tempo para conciliar tudo, família, igreja, mas a gente realmente foi cuidado por um pai. Ele dizia que ele era meu pastor. Pai, eu me escute agora como pai, não como pastor. Que legal. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão, Ismael filho, tenho um irmão mais velho, tenho 2 sobrinhos, né, que é o Pedro e Emily, e graças a Deus nós temos uma família grande, feliz, alegre, que hoje está sempre em festa. Ah, que legal. Inclusive eles estão assistindo, né? Um abraço para eles. Estão, minha cunhada já mandou mensagem dizendo, olha, o Pedro está aqui chamando Titi, aí você não responde. Opa, poxa, que bênção. Você nos emocionou agora, viu? Qual sonho você tem? Um sonho pessoal. Um sonho pessoal. Eu sempre digo que a minha realização vai ser deixar a minha filha com um equilíbrio emocional, com a realização cristã, né, os princípios firmados, como meu pai conseguiu partir me deixando, né, firmada na rocha, e eu espero que a minha filha fique assim também. Glória Quando a eu Deus. for, que ela esteja firmada na rocha, que ela não abandone os nossos princípios, os nossos valores, e que esteja emocionalmente equilibrada, porque a sociedade está doente e eu preciso que a minha filha esteja bem. Glória. É esse o meu sonho. Esse foi o grande legado que seu pai lhe transmitiu. Isso, exatamente. Amém. E é isso que eu quero deixar. Ô, Sara, que alegria tê-la aqui conosco, satisfação, viu? Deus te abençoe. Amém. E Deus continue te usando para as nossas crianças. Nós entendemos que o missionário é aquele que está no seu local, com a sua realidade, fazendo a diferença. E percebo isso na sua vida, que você está fazendo a diferença e sei que tem sido uma influência, não só para os profissionais da área que você coordena, mas também para as crianças. Que Deus continue usando e abusando da sua vida. Amém. Amém. Eu tenho um comentário, é o Ismael Filho. Quem é o Ismael Filho? É o seu irmão, olha ele aí. Ô, Ismael, que bom tê-lo aqui com a gente também na Manhã Manda Aqui. Ele diz assim, bom dia e paz do Senhor para todos os santos presentes na live. Uou, esse é pentecostal. Esse é pentecostal. Em Jabotão, hoje se tornou feriado. Se tornou feriado. Então, olha, há controvérsias aí, viu? Se tornou. Então, não era. Se tornou porque a Sara está participando aqui com a gente. Jaboatão parou para estar aqui hoje. Que bênção. Meu Deus, que exagero. Glória a Deus. Vai que tem uma alma viva que queira nos levar naquele lugar que nós descobrimos que é um restaurante, né, Léo? Caramba. Descobriu hoje. Verdade. A Cibele Silva também está participando. Oi, Cibele, que bom tê-la aqui conosco. Ela diz assim, minha amiga Sara, a competência em pessoa, participação. Meu Deus. Márcia... Depois eu passo o Pix. Ih, Léo, olha, mais uma. Márcia Voltier, Jaboatão dos Guararapes, ela também é de lá, diz assim, minha sogra. Ah, ok, obrigado. É verdade, não pode, não tem como, né, dona Ângela? Obrigado. Minha sogra, professora aposentada, ama a profissão. Mas com esta mudança de valores e a falta de respeito ao profissional, hoje ela não voltaria mais para a sala de aula. Puxa vida. Mas é uma realidade. Cumpriu o legado dela, né? Cumpriu o legado, agora deixa que os novos assumem. Exatamente, é verdade. Cada um fazendo a sua diferença. O importante é que não se desista e creia sempre, principalmente quando temos o princípio do Evangelho. Nós acreditamos sempre na possibilidade da transformação e da mudança, porque o Evangelho é capaz de fazer isso. Bom seria, né, Sara, se a educação religiosa voltasse para dentro das salas de aula, né? Assim como a educação e cívica, né, Ângela? É da sua época, né? Marchando, lembra? Moral e cívica, isso aí, moral e cívica. Essa é a época dela. Eu não era desse tempo, Ângela Voltier. Sara, gratidão, quero te deixar à vontade para as suas considerações finais. Louva a Deus pela sua vida, a vida do seu esposo, a vida da sua filha. Deus te abençoe. Fique à vontade. Amém. Eu quero agradecer, né? Agradecer ao convite de Ângela, agradecer a sua recepção, foi muito boa, essa condução maravilhosa, dá parabéns ao programa, ao pessoal
né, que está aí na produção, que é um programa diário que tem enriquecido muitas vidas, que tem abençoado muitas pessoas. Louvo a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer também a todos que estavam aqui assistindo, agradecer a paciência, né, porque realmente é um tema que está presente na vida de todo mundo, né, mas realmente eu sei que com o corre-corre da vida, muitas pessoas tendem a dizer, faz aí um resumo, o que é que eu tenho que fazer? E, no entanto, os que pararam para ouvir um pouco a nossa conversa de hoje, eu quero agradecer aos meus amigos que estavam aí participando, minha família, né, minha família grande, do Bocão, mas que vive realmente com essa energia muito grande, uma energia que não cabe dentro da gente, por isso que a gente fala muito alto. Então, muito obrigada, agradecer minha filha pela paciência de ter uma mãe e professora, né, porque realmente acredito que não seja fácil. Então, quero agradecer realmente a minha família por todo o apoio sempre. Eu já vou terminar, mas antes, não estou judiando do seu lado emocional. Mas uma lembrança que você tem é de um hino que habitualmente o seu pai entoava e cantava. Ai, meu pai, ele era especialista em tirar hinos que ele não conseguia terminar a letra, né? Que ele esquecia a letra. Então ele ficava cantando e olhando, procurando Ângela ou me procurando para a gente ajudar na conclusão da letra. Tem vários hinos que realmente marcam muito. Tem um culto específico, uma celebração específica que me marca bastante, que é a Santa Ceia. Eu passei muito tempo sem conseguir ir a uma ceia após o falecimento dele, porque eu só ouvia a voz dele fazendo a leitura. Então, se não lesse na entonação que ele lia, para mim já era errado isso aí. Então, hinos que realmente marcaram muito na minha vida foram os hinos que ele entoava na ceia. Alvo Mais Que a Neve, era um hino que ele cantava muito. Dá uma palhinha pra gente. Ai, meu Deus! Será que eu consigo? Com Vamos lá, certeza. do coro só. Se a Ângela puder pegar o microfone... A Ângela faz a segunda voz aqui, pessoal. Deixa ela cantar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, que bênção. Gostava muito dele cantando esse hino. Gratidão. Apesar da polêmica, não tem nada a ver com a polêmica recente. Verdade, é verdade. Deixe quieto isso aí. Porque realmente era um verdade. hino maravilhoso, que eu gostava muito de ouvi-lo cantar. Imaginar que um hino desse seria um hino de cunho racista. Meu Deus do céu. Pois é. Ângela, por favor, se despeça da sua prima. Fique à vontade. Agora eu viajei no tempo aí também. Qual lembrança você tem do pai dela? Ai, o senhor vai me fazer chorar. Eu acho que meu pai, ele vai mudar o nome e vai virar o pastor Cebola, viu? Porque todo mundo que fala chora. Não, mas é porque o pai dela foi o pai que eu não tive. Então, ele foi que... Se hoje eu sei muitos hinos da harpa, era porque ele nos ensinava. Então, ele é que nos orientou tanto na vida secular e na vida espiritual. Eu costumo dizer que eu, com 11, 12 anos, eu já lia os livros que ele indicava para a gente. A Cruz e o Punhal. Foge, Nico, foge. Era esses livros que ele dava para a gente ler. Torturado por amor a Cristo. Isso, torturado por amor a Cristo. Então, assim, ele foi um tio que foi pai para a gente. E, às vezes, quando a Sara diz aí que, às vezes, na ceia, ela não conseguia ouvir a leitura porque escutava. Muitas vezes eu estou aqui e as pessoas leem algum versículo, algum texto na Bíblia e eu ouço a voz dele falando aquele texto, né? Porque marcou muito. E eu digo que ele e a minha tia são as minhas referências como um casal de pastores. Porque
nunca o vi questionando se a minha tia ia para algum lugar fazer a obra. Nunca. Ele sempre incentivava. E eu nunca vi a minha tia reclamando um dia sequer por ter que ir na igreja porque estava cansada, porque tinha menino pequeno. Não. E até hoje é desse jeito. Ela vai com o maior amor e o maior prazer. Então, os dois, para mim, são referência de um casal ministerial. E como Sara disse que a régua para medir o valor é alto, para mim também. Porque é esse o padrão que eu espero, é esse padrão que eu me espelho, e que foram eles que nos educaram, juntamente com a minha mãe, nos caminhos do Senhor. Então, eu sou muito grata por isso. Glória a Deus. Você não falou o nome dele. Ismael Santos. Ismael Santos. Ismael Santos. E o nome da sua tia? Angelina. Angelina. Glória a Deus. Tá todo mundo chorando. Tá todo mundo... Era para ser uma entrevista sobre educação. Hoje é conversa com especialista, mas glória a Deus. Não deixa de ser, porque as lembranças realmente são muito boas. Tão boas que transbordam. É verdade. Sara, obrigado por você nos abençoar nessa manhã. O programa sempre estará aberto para você. Podemos ter outras oportunidades aqui. Hoje é o quadro Conversa com Especialista. Foi muito bom tê-la conosco. Muito obrigado, gratidão, viu? Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. E leve a gente aí, né? Salve, naquela igreja. Um abraço, viu? Uma paz. Ângela, você quer mandar um abraço para o pessoal de Jaboatão? Aproveite que é feriado lá, tá todo mundo conectado. Já diga alguma coisa, porque pelo que a Sara falou, você é patrimônio tombado lá naquela cidade. Gente, eu acho engraçado é que todo mundo diz que eu sou velha, né? Não é que eu sou velha, gente, eu sou um clássico. Você é rodada. Não, rodada é prato de micro-ondas. Eu sou um clássico. Tá entendendo? Eu, quando era criança em Teresópolis, já ouvia falar da missionária Ângela Voltier. Não. E eu pensava... Sabe qual é o problema, pastor? É assim, quando a gente é criado no evangelho, a gente começa a trabalhar cedo na igreja. Então, eu comecei a ajudar a tia da salinha das crianças, eu tinha de 8 para 9 anos. Com 12 anos para 13, eu já era a líder das crianças. Viu, internautas? Então, é por isso que eu já ouvia falar dela quando eu era criança. Assim, eu era uma criança que eu já estava liderando outras crianças. Então, por exemplo, eu era uma criança, eu já liderava Sara, que era aluna minha, entendeu? Então, assim, os meninos que foram meus alunos cresceram, casaram. Eu ensinei aos filhos. Aí eu, meu Deus, eu tô tão velha assim. Aí minha mãe disse, não, menina, que você começou muito nova. Aí mãe não mente. É verdade. Né? Mas eu me alegro por ter passado toda essa experiência. E é o que eu digo. Quem quiser pode dizer que eu tô velha, mas eu vivi a história. Não, você não tá, não. Eu me orgulho disso. Esse ano eu faço... Eu não tenho medo de dizer a minha idade, não. Esse ano eu faço jubileu de ouro. Esse ano eu sou cinquentinha. Ué, e daí, quem tem 50 é sou velho? 50, mas para alguns é. Mas eu não sou, eu tenho 52. Esse ano eu faço 53. Para alguns isso e me sinto assim, um garoto. Me orgulho do que eu vivi. Jump, pulo de big jump, ando de bicicleta, vou pular de paraquedas, misericórdia, solto de asa delta, com 53 anos, mergulho, não tem problema. E prego o evangelho do rei. Glória! Aleluia! Não, agora eu tô meio batidão. Não. Mas eu tenho, graças a Deus, não sei se a gente que é crente pode dizer que tem orgulho, né? Mas eu tenho orgulho de ter feito parte da vida de muitas pessoas lá na minha cidade. Que bom, Ângela. Muitos alunos. E, assim, a coisa mais gratificante pra gente é quando a gente escuta, depois de um bom tempo, né, a pessoa chegar e dizer pra você, você foi a professora da escola dominical que mais me marcou. Então, esse é para sair um ou conhece, né? Puxa, então, assim, para mim, porque a gente, quando tá na frente, a gente fala, mas não sabe se tá atingindo, né? E eu já tive a oportunidade de escutar de alguns dizer que não esquece os ensinamentos que eu passei na escola bíblica. Então, para a glória do Senhor. Ângela, nessa manhã eu aprendi que, mesmo em meio à inversão de valores, existe muitas pessoas que mantém os valores. Graças a Deus. Entre eles, você é uma dessas pessoas, a Sara também, e o que dizer do pastor Ismael?
Né? Não, mas chega de chorar, Chega. Ângela, chega. 11 horas e 41 minutos. Léo, você tem alguma coisa para declarar? Né, tá bom. 11 horas e 41 minutos, nós ficamos por aqui. Queremos agradecer a Deus por você que nos permitiu entrar na sua casa, no seu local de trabalho, em todo o território nacional, como sempre falamos, ou além das fronteiras. Vamos mandar abraços, Ângela Voltier. Vamos lá. Thalita Estevanato com a gente. Ô, Thalita, Deus te abençoe. Ela que é líder do Ministério de Louvor da nossa igreja local. Tá chegando aí, viu? Eu não sei que mês é, mas vai ter o Congresso de Louvor aqui no Mandaqui da Regional. Vai ser um tempo de glória, hein, Thalita? O capelão Marcelo Caminha sempre com a gente e a Nathalie Caminha, que está aniversariando hoje. Ô, capelão, se eu fosse você, amanhã dá uma passadinha aqui trazendo o Ministério da Tupperware pra gente. Aí ele vai estar quarta-feira. Então, ô, Nathalie, faz favor, põe aí num potinho aí da Tupperware, põe na geladeira e quarta-feira, quando o capelão Marcelo Caminha vier, dá um pedacinho de bolo, salgadinho. Heloísa Sanches. Oi, Heloísa. Obrigado pela sua participação, viu? Um abraço para o seu esposo, nosso querido pastor. Shirley Simone e a Emily... Não, perdão. Shirley Simone é uma pessoa, tá? Shirley Simone, a Emily e o Pedro. Eles são lá também de Jaboatão dos Guararapes. São o quê? São os sobrinhos de Sara. São os sobrinhos de Sara, tá bom. Temos mais? O pastor Elias, hein? O pastor Elias, cadê? Ali. Pastor Elias Araújo, meu amigo de fé, meu irmão camarada, que bom, me tratou tão bem. Ai, coisa boa. Mas o senhor não trouxe nada pra gente. Você sabe que ontem eu falei que nós se tornamos parecidos com as pessoas que nós andamos. E eu disse que eu estava até mais bonito que ando com ele. Acho que aqui... tá aqui. O Haroldo Ferreira. Oi, Haroldo, que bom tê-lo com a gente também. O José Maurício, da nossa Igreja o Brasil para Cristo. Não. Advento de Cristo. O Advento, mas ele quer o Brasil para Cristo também. Já foi entrevistado também. O pastor José Maurício, que já passou aqui com a gente, ele é da Igreja Advento de Cristo de Jaboatão dos Guararapes. Ele deu uma satirazinha lá nas redes sociais, não deu? Não foi ele? Então tá bom. Márcia Voltier, da IBCJ, em Jaboatão dos Guararapes. O que é IBCJ? Igreja Batista Central de Jaboatão. Obrigado. Elisângela Chagas. Puxa, Elisângela, faz tempo que eu não te vejo aqui, hein? Mas que bom tê-la com a gente. Renata Catarina, Vicente Antunes, a Cibele Silva, Marilda Santos, Carlos Alberto Flávio, Maria Aparecida, Josenildo Nunes, Ismael Filho, o irmão da Sara, do Ministério União Pentecostal de Jaboatão dos Guararapes, a Judite Miranda, sempre com a gente também. Angelina Voltier, do Ministério União Pentecostal de Jaboatão dos Guararapes, a tia da dona Ângela Voltier. Vamos lá, Keise Karine, Sofia Voltier. Sofia é a filha, né? Isso. Estava toda orgulhosa de ver a mãe sendo entrevistada. Nosso amigo Francinaldo Paulino, lá de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Nilbe Gomes, da Igreja Advento de Cristo, também em Jaboatão dos Guararapes. Gonçalves, obrigado. A Naira Alves, Thaís Voltier, também da Igreja Batista Central de Jaboatão. Exatamente. Val Gomes, de Pirassununga, pastor de Jailson Ferraz, da Igreja Batista, em Rio Grande do Norte. Um abraço, pastor, obrigado pela sua conexão. Vitória Machado com a gente também. O nosso amigo, estava sumido ele, hein, Ângela? Puxa vida, você não está influenciando mais a vida dele, hein? Pastor Paulo Simplício com a gente, da Igreja do Brasil para Cristo de Beberibe, Recife, Pernambuco. Nosso amigo Hans Almeida, o diácono Wellington Voltier, esse é gente boa também. Betinho Fonseca, do Juízo Final. Ô Betinho, você tá sumido, hein? Apareça pra gente trocar uma ideia qualquer dia, meu amigão. Ele que é líder e fundador da banda Juízo Final. Fala em Juízo Final, nós lembramos antes de... Maria. É isso aí. Te peguei. Andressa Kelly, de Recife, Roberto Rodrigues, Vilma Ferreira, também da Igreja Batista Central de Jaboatão dos Guararapes, Bispa Marileide Nicolau, do Ministério União Pentecostal em Vila Medeiros, aqui em São Paulo. Bispa, prazer em tê-la conosco. Elvia William, do Ministério União Pentecostal também de Jaboatão.
Adriana Pantalena. Oi, Adriana. Amanhã a Adriana vai presidir a reunião dos Gêmeos. Oi. Vai quebrar tudo. Pastor Gerson Pereira. Ô, pastor, desculpa, tudo bom? Prazer tê-lo com a gente. Pastor Gerson Pereira é de Recife, em Pernambuco. A Silvana Soares, de Americana, aqui no interior de São Paulo. E a Olda Farias. O locutor Fábio Fonseca com a gente também. Enfim, Deus abençoe a todos. Obrigado pela conexão de cada um de vocês. E em especial deixo meu abraço para o meu amigo Silvio, que está aniversariando hoje e vai levar todos nós para almoçarmos juntos, hein, Silvio? Amanhã é dia de bater papo com o pastor Ricardo Andrade. Pastor Ricardo Andrade, pastor auxiliar da nossa igreja local, escritor e palestrante. Amanhã nós continuamos aquele assunto gostoso, hein, dona Ângela? A realidade do mundo espiritual. Existe ou não existe? Existe. Você já viu algum anjo? Quando eu me olho no espelho. Por que eu fui perguntar? Assim nós terminamos o programa, lembrando que hoje às 15 horas você tem um encontro marcado com o pastor Carlos Eduardo, com o programa Conversa Teológica. E à noite, o Conectados com a Palavra, onde você tem a instrução da Palavra de Deus. Fique por aqui, Deus abençoe a todos, uma ótima segunda-feira.